Bom, então, quando a gente leva em consideração a bioética, a gente sempre irá tratar de assuntos polêmicos. Tá? Então, tudo que envolve a bioética é um caso polêmico. Tá? Então, nesses dilemas que nós vamos ter, nesses dilemas éticos, a bioética ela entra então como uma ciência que vai estudar a valorização da vida. É para isso que ela existe. Tá? Então ela precisa repensar, refletir sobre a verdadeira razão da vida e a partir disso, né, traçar aí o que pode e o que não pode. Tá? Então, para que a gente possa estudar essa bioética, né, em cima desses traços polêmicos... Oi? Não, pode deixar aí, por enquanto. Em cima desses casos polêmicos, a gente tem aí vários assuntos, né, que a gente escuta falar, que é, então, aí o aborto, o transplante de órgãos dos transgênicos, o uso de animais, o meio ambiente, a vacina, né, o suicídio, a fertilização in vitro. Né? Então, existem vários temas que chegam, né, na boca do povo, vamos dizer assim, e acaba trazendo muitas opiniões sobre. Eu acho que deveria ser assim, eu não acredito, porque na minha religião, né? Então a gente tem algumas coisas aí já na ponta da língua para responder sobre alguns aspectos. Então a bioética, ela não faz nenhum tipo de ligação com alguma coisa que possa parecer, por exemplo, que vai beneficiar uma situação e prejudicar a outra. Tá? Então, por ela ser tão complexa, né, então, para que a gente possa analisar essas questões, a gente está dizendo ali, né, que é uma ciência multidisciplinar, eu vou precisar de várias ciências para ajudar a estudar essa vida. Porque, olha a situação, a gente tem a ética a ser estudada, que é uma ciência filosófica, e eu tenho a vida, né, que é tão complexa. Então, a bioética, ela está em cima de 3 focos principais, que são os seres humanos, são os animais, né, e o meio ambiente. Tá? Então, por quê? Porque todos eles embarcam em alguma situação, em algum momento, ele vai, né, dizer ou vai citar alguma coisa em relação ao início, ao meio e o fim da vida. Tá? Então, esses assuntos, né, estão relacionados com o ciclo de vida dos seres vivos. Né? Então, quando que nasce, quando que é considerado vida, quando se deve reproduzir, por que não consegue reproduzir, como que eu faço para reproduzir, né? Caso eu tenha algum problema que eu não possa me reproduzir, como que eu posso, como que eu vou chegar até a morte, eu posso decidir o ponto final dessa minha vida. Tá? Então, esses assuntos polêmicos aí, né, eles precisam de outras áreas de conhecimento para poder ajudar a analisar, tá? Porque realmente é bastante complexo. Então, dentro da bioética, vão ter, apesar de ser, então, a ciência, né, a biologia, mais a ética, que é uma ciência filosófica, a gente tem outras áreas de conhecimento que precisam ajudar nesses estudos, tá? Então, eu vou ter aí a matemática, eu vou ter a física, a química, a biologia, a medicina, eu vou precisar da sociologia, da filosofia, eu vou precisar do direito, né? Porque a justiça também, e também a religião. Tá? Então, algumas situações, né, bastante polêmicas, né, em relação a esses pensamentos. Então, todos ajudam, né, a traçar o que seja, então, para valorizar a vida. Pode passar. Bom, então, quando a gente fala sobre a ética, a bioética, a gente precisa fazer Eu vou fazer com vocês aqui, eu vou contar 2 casos, né, para vocês, então, entenderem qual a importância da bioética antes de falar desse processo de medicalização. Tá? Então, primeiro caso que eu quero dizer para vocês se refere, então, ao Holocausto. Né? Então, vocês aí que são do ensino médio, né, alguns do ensino fundamental, já estudaram, então, a Segunda Guerra Mundial e já viram, então, o quão foi... barbáries e mais barbáries foram registrados, todo mundo sabe disso. Tá? Então, o que é a ética, o que é a bioética, o que a ciência tem a ver com essa época? Tá? Então, em 1933, quando começou
a Segunda Guerra Mundial, Hitler já tinha escrito umas leis assim, um pouco duvidosas, né? Bastante cruéis, e um postulado que ele tinha lá de 1924. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, os interesses, né, que ele tinha em colocar aquilo em prática, ele já usou lá com as pessoas que estavam com ele na guerra, e ele criou um comitê, né? E esse comitê, ele é responsável por desenvolver políticas públicas que pudessem colocar aquelas leis que ele escreveu naquele postulado em prática. Então, aí vem, né, todo o início das barbáries. Então, ali eu tenho a primeira lei, que é a primeira lei da castração. Tá? Então, as pessoas que tinham filhos e que pudessem originar descendentes com alguma doença hereditária, eles eram, então, castrados, né? Então, não poderiam se reproduzir para poder melhorar, né? Para não deixar com que essas heranças genéticas, né, hereditárias pudessem ser passadas à frente. A segunda grande situação dessa época foi a questão da eutanásia, né? Então, pessoas que estavam em condições de vida muito precárias, ou por causa das situações da guerra, ou por doenças incuráveis, eles eram submetidos, então, à eutanásia. Qual era, então, quem é que decidia sobre isso? Quem decidia eram os médicos nazistas que trabalhavam, né, nesse local onde aconteciam essas práticas. Era tipo um hospital. E lá, essas pessoas eram submetidas, então, a duas situações. A primeira situação era ou a pessoa recebia uma injeção de morfina com outras drogas para morrer, ou então ele era levado para a câmara de gás. Lá tinha gás monóxido de carbono com inseticida e a pessoa também morria. Tá? Então, era ele, o médico que escolhia. Você vai morrer, você não vai viver mesmo, vai morrer para você melhor. Então, levava o cara para morrer. Tá? Então, isso foi bastante registrado, né? Foi bastante falado sobre isso. Tá? O segundo caso que eu quero contar para vocês, né, depois do final aí da Segunda Guerra Mundial, a gente tem também uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, de 1932 até 1972. Foram 40 anos que um laboratório chamado de Tedeschi, eles fizeram uma pesquisa em humanos, em que eles pegavam pessoas que estavam em situação até que saudáveis, né? Ou então pessoas que estavam doentes de sífilis. Então foram 400 homens negros norte-americanos que permaneceram sob observação desse laboratório, mas as pessoas não eram submetidas a nenhum tipo de tratamento. Então as pessoas elas ficavam, né, doentes, e eles iam acompanhando essa pessoa e a evolução da doença até essa pessoa morrer. Tá? Então, esses são dois casos dentro da ciência, né, dentro do mundo da ciência, e que todos, tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, eles diziam que estavam fazendo pesquisa científica. E isso era apoiado pelas pessoas, né? Então, Hitler tinha lá o porquê que ele queria sobre aquilo. Ele já era realmente uma pessoa que já tinha ideias, né, um pouco duvidosas, né, bastante duvidosas. E a questão dos Estados Unidos também, porque a sífilis, nessa situação desses homens que ficaram durante 40 anos sendo pesquisados, já tinha cura. Então, que loucura, né? Já tinha cura e ainda as pessoas eram submetidas a essa situação. Tá? Então, para vocês verem como a bioética ela é necessária. Então, a primeira vez que se falou sobre bioética, né, foi um cientista chamado Van Potter, em 1970. Tá? Então, em 1970, a palavra bioética, ela criou uma força e começou, então, os estudos. Então, de todas as histórias que a gente tem em relação à bioética, a gente pergunta, mas e o Brasil? Tá? Então, eu estou falando de 1970, quando a palavra pela primeira vez foi dita, mas nós aqui no Brasil só pensamos em bioética a partir de 1990. Tá? E a Sociedade Brasileira de Bioética aqui no Brasil, ela foi fundada em 1995. Então, nós temos aqui no nosso Congresso Nacional, a gente tem no nosso Ministério da Saúde, a gente tem
uma sociedade brasileira de bioética, mas por questões políticas a gente sabe que é bastante difícil também. A gente até tem informação sobre essa questão. Vocês nunca ouviram falar de bioética dentro, né, do governo, por exemplo, né, de nenhum governo. Então, a bioética, ela leva a gente a esses dilemas todos, né? Então, como pensar em relação a tudo isso que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Tá? Então, dos processos aí que a gente tem, né? Então a gente tem aí, ó, a medicalização da vida e do nascimento. O que é medicalização? É quando um fato não é de interesse médico, ele se torna um problema médico. Tá? Então, eu vou ter aí, quando que a vida se inicia? Todo mundo já parou para pensar quando que a vida inicia? Existem, para cada um de nós, temos uma ideia do que quando inicia-se a vida. Tá? Então, se for uma reprodução sexuada, inicia-se a partir do momento que houver uma reprodução sexuada. Tá? Então, eu tenho lá o espermatozoide, encontra com o óvulo, né? Tem lá a fecundação, forma o zigoto, tem a meiose, tem a mitose, desenvolvimento embrionário, né? Toda aquela situação. Bom, iniciou-se a vida. Tá? Para outros dizem que não, a vida só começa só depois que se produz, então lá se forma o sistema nervoso. Isso vai ser lá para a 12ª semana de gestação. E antes disso, e para tudo isso que eu estou dizendo agora, a gente tem aí um contraponto, né, que é a questão então da clonagem, que é a iniciação de uma vida, só que acontece de um processo assexuado. Tá? Então, quando começou a vida aí? Tá? Então, essas questões de se dizer, né, quando começa a vida, entra outros fatores aí polêmicos. O aborto, né, que todo mundo gosta de perguntar para a gente que é professor de biologia, professor, o que a senhora acha sobre o aborto? Né? Existem éticas, né, relacionadas ao aborto. Cada país tem sua legislação e ela precisa ser seguida. Se um país, por exemplo, chegou numa legislação e eles acham que o aborto deve ser legalizado, então existiu toda uma comissão que chegou à conclusão de que isso era importante. Né? Então não é o que eu acho. Né? Eu tenho que analisar todas as questões éticas que envolvem esse fato. Né? Então, quando eu falo sobre a medicalização da vida e quando se inicia a vida, o aborto também, eu tenho que pensar sobre isso. Porque se eu disser que a vida só começa depois da 12ª semana, significa que até a 11ª eu posso terminar com uma vida, eu posso interromper uma vida. É certo ou errado? Né? Então, a gente tem aí tudo para ser analisado. E aí, quem que deve definir, então, em relação a isso? Tá? Então, são os filósofos, são os biólogos, né? São a justiça que vai dizer o que está certo, o que está errado, quando começa essa vida, ou são as religiões que tem que se intrometer, que tem que falar e que tem que dar a última palavra? Tá? Então, assim, uma questão que é bem simples, que é a nossa vida, apesar de ela ser complexa, mas, né, que é um processo que acabou virando uma medicalização. É um problema hoje médico essa questão. Né? Pode passar, Vitor. Sexualidade. Fato bastante discutido, né, hoje em dia, principalmente, em relação ao sexo em si, em relação ao gênero, né, a identificação de como a identificação pessoal dessa questão, então, do gênero, né, as contradições que existem entre o gênero ou os hormônios, né, que é a parte endócrina, ou então em como eu me vejo psicologicamente. Tem a religião também que está envolvida em questão da sexualidade. E tudo começou com a liberdade que a mulher teve a partir de 1960, quando ela pôde usar a pílula anticoncepcional. Então, isso quando chegou, né, a mulher vai usar a pílula anticoncepcional, isso foi um boom na ciência. E aí, então, lá em 1999, quando surgiu, então, a pílula do dia seguinte, aí, então, que foi loucura. Né? Então, assim, é certo ou errado usar a pílula anticoncepcional? Será que ou é certo ou errado usar algum método contraceptivo? É certo ou errado usar a pílula do dia seguinte? Quando que iniciou a vida? Porque se você for ver a bula, lá está dizendo que você pode usar do 2º até o 5º dia. E aí, se a fecundação aconteceu em menos dias, em menos horas do que 48 horas, e se já tem uma vida ali, a pílula vai interromper aquela vida? É um aborto, não é? Então, são questões que a gente tem que pensar também. Fala, meu querido. Se aborto é uma questão pública, por que são aceitas opiniões religiosas se o Estado é laico?
Pois é. Porque quando a gente fala sobre ética, lembra que eu falei para vocês que ela é uma disciplina multidisciplinar. Então, são várias vertentes aí que precisam ser analisadas. Tá? Então, assim, ela tem o direito de dar opinião, né? Em tudo, como em qualquer outra situação que relacionada com a bioética, a religião ela vai estar lá. Só que a religião ela não é dita como aquilo que é a última palavra. Tá? Então, é uma série de coisas. Então, assim, não tem a ver com o Estado se é laico ou se não é laico, ou se a religião ela vai interferir em várias questões. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre reprodução, a gente sabe que sexo antes do casamento é errado perante a igreja. Que usar preservativo não é certo em muitas religiões. Que a mulher ela precisa ter relação sexual apenas no período fértil para a reprodução, existe também esse pensamento. Então, assim, existem várias questões, né? Então, o aborto, ele é bastante polêmico, né? E ele vai precisar de muita análise. Tanto é que está essa discussão até hoje aqui no Brasil. A gente vê mais manifestações de uma galera que acha que tem que ser e a outra que não, né? E aí enfatizam, porque a bancada evangélica, porque as pessoas, não tem só a bancada evangélica ou pessoa que é católica ou, sei lá, de qualquer outra religião, que está dizendo que isso está errado, está certo. Existe também uma parte da ciência que também diz que não é legal fazer aborto. Tá? Então, assim, não é muito a questão relacionada com a religião em si, né? Se está laico ou não. Ele tem poder de voz, porém não é a última martelada, não é da religião. Tá bom? Bom, então, a sexualidade então, é um fator bem importante, né? A medicalização da morte. Tá? Então, quando a gente deve interromper uma vida? Será que a gente tem autonomia para poder escolher quando a gente quer encerrar a vida? Estou moribundo, estou morrendo, não tem mais jeito, eu vou morrer mesmo, não tem como. O médico já falou, eu vou morrer. Será que eu posso antecipar a minha morte? Falar, gente, desliga aí, eu não quero mais viver. Então, aí passa, mas teve um milagre, né? A pessoa estava na beira da morte e aí, de repente, ela viveu e está lá forte. Tá? Então, a gente tem que pensar também que isso pode acontecer, né? Então, a medicalização da morte também é um problema, né? Como quando morrer. Quando a gente tem que encerrar a nossa vida. A possibilidade de criação de novas espécies é um problema? Qual é a posição ética que podemos apresentar face a essa possibilidade? Eu criar uma nova espécie. Tipo, montar uma nova espécie. Né? Vale tudo em qualquer situação? Será que vale qualquer situação? Eu poder manipular, eu poder... Pode passar, Vitor. Eu poder, então, buscar, então, formar uma nova espécie que esteja dentro daquilo que eu acho que é viável, que é importante, que é bom, né? É o pensamento do Hitler, né? O pensamento do Hitler, né? É a eugenia, né? Então, tornar cada vez mais pura, né? Uma linhagem de pessoas, de seres vivos, então tem que ser perfeito. Tá? Então, dentro daquela questão do Hitler, ele proibia até, né, na época, ele proibia as pessoas que não eram da mesma raça alemã, porque ele usava isso, né, raça alemã, a pessoa não podia ter relação sexual ou reproduzir com uma outra pessoa que não seja da raça alemã. Então, por quê? Porque estaria sujando o sangue e a honra alemã. Tá? Então, as pessoas ou eram mortas, ou matavam o bebê, né? Então, era aquela coisa que tinha lá, né, péssima. Bom, então, todos esses processos, né, de dilemas éticos que a gente tem, todos esses dilemas, então, são discutíveis. Como que a gente consegue, então, tentar, então, entender até a questão do pensamento da bioética e como que a gente resolve tudo isso? Tá? Então, a gente resolve através, então, dos princípios que foram criados, né? Foram criados 4 princípios que a bioética, então, ela segue, que são, então, o princípio da não maleficência, né, que se baseia na ideia, então, de não fazer mal nenhum ao outro. Tá? Então, essa é uma ideia que está ligada à bioética, né? A gente for pensar em tudo que a gente viu, então, isso aqui é mais do que necessário. Quanto mal foi feito? Né? Então, o princípio da não maleficência, ela precisa realmente estar sendo pensada no momento que você se dirige à decisão de qualquer situação que seja em cima de uma pessoa viva, né? Princípio da beneficência, então, consiste na prática do bem.
né? Então, eu olhar para uma pessoa, né? Ver o que ela precisa, né? Chegar ao ponto, então, de realmente fazer tudo por essa pessoa. Tá? Então, pensa uma enfermeira cuidando de uma pessoa. Ela tem a sua ética profissional e ela também está em cima desses princípios básicos da bioética. Então, existe uma postura dessa enfermeira. Então, chegou a minha vizinha, que eu odeio, ela está lá, né? E eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que fazer o bem para ela, eu tenho que cuidar para que ela, então, sare, né? Que ela fique super bem, que ela saia de lá andando, né? Então, quer dizer, eu tenho que ser ético, né? Eu tenho lá, princípio da autonomia, né? Todos têm a capacidade de liberdade e de tomar suas decisões, sim, né? Então, a autonomia de a pessoa escolher aquilo que é importante para a sua vida, né? Então, dentro dessa questão da autonomia, ela, logicamente, que a autonomia, ela precisa ser avaliada, né? Então, por exemplo, uma criança, ela não tem autonomia de escolher, tá? Então, alguém precisa decidir por ela, certo? E a autonomia, ela foi criada, então, para evitar o paternalismo, que é quando uma pessoa, então, te impede de você pensar com suas próprias ideias, né? A pessoa te interfere, tá? Então, a pessoa precisa ter autonomia. Logicamente que, no caso de um médico, ele pode te dar um conselho. Olha, eu acho que você não deve fazer isso. Por exemplo, estou fazendo um tratamento de câncer e, de repente, eu quero parar. O médico vai falar para mim, eu tenho autonomia de escolher? Eu não quero mais fazer. O médico pode chegar para mim e falar, olha, você tem chances, você precisa continuar, porque está acabando. Ele tem que prezar pela minha vida e ele tem que falar para mim que isso é bom. Tá? E o princípio da justiça, né, que é o domínio da ética, esse princípio baseia-se na justiça distributiva e na equidade. Bom, a igualdade, né? Então, todos devem receber um tratamento digno, né? E, lógico que o que eu preciso não é o que o outro precisa. Mas essa equidade, ela precisa existir. Tá? Então, a gente pensando aí nesses princípios, princípios que foram formulados, a gente percebe que, em algum momento, a gente pensando sobre essas questões, a gente vê que nem tudo está certo dentro da ética. Né? Porque se a gente não é... A justiça, às vezes, não tem, né? O princípio da autonomia, às vezes, também não tem. O paternalismo, às vezes, fala um pouco mais alto do que a autonomia. A beneficência, a benevolência, talvez também não, né? A pessoa já olha com você pensando o que eu vou fazer para acabar com ela, né? E o princípio da não maleficência também, talvez, existem algumas situações em que a gente também não enxergue isso como sendo algo que está aí para todo mundo receber. Tá? Então, assim, esses princípios, eles vieram para brecar aqueles fatos, né? E os futuros que poderão acontecer aqui a partir disso. Tá? Então, para que a bioética, então, ela se estabeleça, né, e em todos os momentos polêmicos que a gente, então, passa no nosso dia a dia, a biotecnologia, ela vem para colocar essa bioética aí, né, Sabina? Para colocar essa bioética aí, para a gente ver se tudo que a biotecnologia é capaz, será que a bioética também é capaz de dar um break nessa biotecnologia? Então, a Sabina vai falar um pouquinho com vocês aí sobre a biotecnologia. Beijos, obrigada. Bom dia, gente. Bom, a Proelane aqui ficou falando bastante sobre alguns princípios e alguns pontos polêmicos aí que a gente tem que pensar, mas eu queria colocar vocês para pensar um pouquinho agora, né? Antes da gente começar a discutir sobre todas as possibilidades que a gente tem nas mãos, né, e tudo que a gente pode, consegue fazer agora, eu queria que vocês pensassem comigo primeiro, e eu queria ouvir vocês também, porque daí vamos acordar um pouco, né, senão a gente vai começando a ficar cansado, essa cadeira confortável aí, sobre alguns aspectos bem simples, para a gente começar a pensar o quão difícil é, às vezes, a gente opinar, né, ou pensar de uma forma que não seja necessariamente aquilo que eu acredito para mim, mas entrando dentro desses princípios da bioética, né, que são várias coisas que a gente tem que levar em consideração, mas pensar numa situação aparentemente simples. Então, vamos lá. Num procedimento de fertilização in vitro, então aquele procedimento em que a gente vai fertilizar o óvulo num laboratório, né, formar o embrião e implantar esse embrião quando a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de engravidar naturalmente.
Vocês acreditam que seria errado, por exemplo, a gente escolher o sexo do bebê? Então eu tô lá, eu não consigo engravidar naturalmente e opto por esse procedimento. Eu poderia falar, não, eu quero meninas, eu quero ter uma menina. Então aí eu poderia. Vocês acham que seria possível? Possível seria, né? Mas vocês acreditam que seria correto a gente opinar e determinar o sexo do filho que a gente quer ter? Pode falar. Olha, de forma geral, você não conseguindo ter o filho de forma natural, eu acho que assim, seria por uma opção. Não acho errado, pois a pessoa ela optou. Não, sim. Não, mas eu não estou questionando a fertilização in vitro, não. Eu estou querendo saber assim, você vai se submeter a esse procedimento, que você quer ter um filho, né? Perfeito. Mas opinar o sexo do bebê que vai ser implantado no útero da mulher. Por exemplo, quando você fertiliza os embriões, você vai ter bebês, né, dos dois sexos, certo? E você optar, não, eu quero só meninas, você só vai implantar em mim meninas. Esse posicionamento que eu quero que a gente pense. Estaria correto eu, como futura mãe, né, escolher o sexo do bebê? Eu só quero se for menina. O que vocês acham, gente? Não teria problema. Ela não consegue, ela não teria problema. Quem acha que tem problema? Por que você acha que tem problema? Pode falar, aqui não tem certo e não tem errado. A gente está aqui para pensar junto. E aí eu vou partir para uma outra, então. A gente viu que tem ele lá que ficou meio tímido de justificar o porquê, mas que ele acha que não está muito certo escolher, né? Ela acha que tudo bem escolher. E se a gente quisesse opinar por características? Então, por exemplo, eu quero opinar por características que eu considero desejáveis. Então, eu quero que meu filho tenha uma determinada cor de cabelo, uma determinada cor de olho. Se eu quiser manipular esses futuros filhos, possíveis filhos, né, com essas características desejáveis, o que vocês me diriam? De forma geral, eu ainda não acho errado. Não acho errado, tudo bem. Fala, por quê? Ela pode opinar, porque ela vai estar fazendo um processo. É a vontade dela. Vocês estão conseguindo ouvir o que ele está dizendo? Ele disse que... Posso repetir? Não tem um microfone para passar para eles, não. Também acho que eles estão muito espalhados. Está difícil de passar para todo mundo, né? Ele disse que ele não acha errado, porque como a mãe, né, ela teria esse poder de escolha, né? Porque é algo que ela quer muito, então ela teria esse poder de escolha, né? Então ele não acha errado também escolher características. Bom, e aí, se a gente for pensar em escolher bebês viáveis, então, por exemplo, existem várias doenças que são genéticas, às vezes essas doenças se manifestam só em meninos ou só em meninas, e daí escolher embriões que sejam viáveis nesse caso. Acho que esse está mais fácil a gente pensar, né? Então, eu vou escolher, por exemplo, se eu sei que é uma doença que se manifesta só em meninas ou, né, meninos, então eu vou selecionar lá os embriões, logicamente, do sexo que eu sei que não vai ter problema, e aí implantaria esse embrião. Ou só meninos ou só meninas, mas não por escolha, porque eu quero meninos ou meninas, porque eu quero evitar um problema genético. O que vocês acham? Também. Alguém discorda? Vocês estão quietinhos aqui, hein? Vamos lá. Pode passar para mim, Vitor. Bom, para a gente começar a discutir um pouquinho, eu trouxe para vocês algo bem básico. Eu sei que grande parte de vocês já estudou isso aqui. Mas eu trouxe porque eu sei que tem alguns alunos que ainda não passaram, não tiveram esse conteúdo, né? A gente não discutiu ainda o DNA. Então, de uma forma bem simples, só para vocês entenderem como que é possível fazer o que eu vou dizer que é possível fazer, tá? Então, primeiro a gente vai pensar... Vou puxar ali, vai cair o... Vou desconectar tudo. Primeiro a gente vai pensar... Tem uma luzinha, não tem? Primeiro a gente vai pensar o seguinte, o nosso DNA a gente conhece bem, né, a figura, por mais que alguns de vocês não tenham estudado ele ainda, a gente conhece bem essa figurinha aqui e a gente sabe, na verdade, que ele é formado por uma fita dupla
E eu quero que vocês entendam que essa informação, essa fita aqui, ela é formada por pequenos pedacinhos, né? Pequenas pecinhas, que nós vamos chamar aqui de nucleotídeos, e que nós vamos representando os 4 diferentes tipos de nucleotídeos aqui, ó, por letras. Então vamos pensar que a gente tem um códigozinho lá sendo formado por algumas letrinhas. O que é interessante é, todos os seres vivos, todas as espécies, independente dela ser humana, ser animal, né, ou ser uma planta, ou ser uma bactéria, a estrutura do DNA ela é a mesma em todos. Ou seja, essas pecinhas, elas são as mesmas em todos os indivíduos, certo? Todos os seres vivos. Bom, o que isso determina pra gente, né? A gente vai pensar que isso daqui, esse DNA, com essas pecinhas, carregam informações muito particulares de cada um de nós, e o conjunto dessas pecinhas, né, a forma como essas pecinhas se combinam aqui, elas vão determinar, na verdade, informações que vão codificar para a gente a formação de a colocação de um aminoácido numa estrutura proteica. Nossa, professora, mas como assim? Basicamente é como se eu falasse assim para vocês, que tudo que está comandando as nossas características são proteínas. E essas proteínas são formadas baseadas nas informações que nós carregamos aqui, no nosso DNA. Então, as proteínas são muito particulares de cada indivíduo. E, se eu altero a sequência dessas letrinhas aqui, eu altero a informação que vai codificar essas pecinhas chaves aqui, que são os nossos aminoácidos. E, automaticamente, eu posso alterar essa proteína e alterar aquela característica, certo? Bom, isso é o básico que está acontecendo nas células de todos nós aqui o tempo todo, tá? Então, eu quero que vocês pensem que a ordem e a sequência dessas pecinhas determinam o lugar onde, que tipo de aminoácido que vai ter nessa proteína e o que essa proteína vai ser capaz de fazer ou não fazer, certo? Pode passar. E aí a gente chega numa tecnologia revolucionando aí a parte da biotecnologia de 6 anos para cá, né? Foi descoberto em 2011, mais de 6 anos para cá que isso está realmente ganhando o mundo. Então, a gente vai pensar assim, desde a década de 70, não há um procedimento novo que a gente consiga editar aquelas pecinhas que eu mostrei para vocês. Então, a gente pega aquelas pecinhas e eu consigo editar isso, né? A gente tem enzimas descobertas já desde essa década de 70 em bactérias, e que a gente consegue cortar esse DNA, e eu consigo manipular isso colocando pedaços de um DNA, daquelas pecinhas chaves, daqueles códigos de outras espécies, onde eu quero colocar. E aí eu crio o que a gente chama de organismos transgênicos. Isso não é algo novo, não é algo recente, tá? Só para a gente parar para pensar, assim, o problema da produção de insulina para quem é diabético, a gente por muito tempo extraiu insulina de animais como porco, né? Depois da descoberta de como fazer essa manipulação genética, a gente usa bactérias transgênicas, por exemplo. Essas bactérias carregam um gene humano e essas bactérias produzem insulina para a gente tratar diabetes, por exemplo. E o que é essa técnica aqui, do CRISPR? O que essa técnica traz de novidade para nós? Aqui é importante a gente pensar também como essa técnica foi descoberta, né? Ela foi descoberta por uma pesquisa básica, para a gente pensar na importância das pesquisas, principalmente pesquisas nas universidades, certo? Era uma pesquisa em que eram 2 pesquisadoras, né? Na verdade, começa com uma pesquisadora que é uma francesa, se eu não me engano, e ela estava pesquisando bactérias. E ela descobriu que as bactérias tinham um mecanismo de defesa contra ataques de vírus. E quando ela percebe como esse mecanismo de defesa funciona, em parceria com uma outra pesquisadora, essas 2 ganharam o Nobel, inclusive, em parceria com uma outra pesquisadora americana, elas conseguem perceber que elas conseguem modelar essa informação e fazer isso editável. Ou seja, eu consigo manipular essa forma de cortar o DNA do jeito que eu quiser. E como que isso funciona? Olha lá. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente vai ter uma enzima de restrição. Enzima de restrição são essas que a gente já usava anteriormente. A diferença aqui é que eu tenho uma precisão absurdamente alta. O que a gente tem? A gente tem o que a gente vai chamar aqui de RNA guia, que é uma molécula de ácido nucleico também, né? E que vai identificar trechos repetitivos do nosso DNA de um gene específico que eu quero cortar.
Então, essa molécula de RNA guia, ela vem junto com a enzima, que é a Cas9, que é a peça-chave disso daqui. E a gente, basicamente, de uma forma bem simples, vocês vão entender que esse RNA guia, ele vai identificar uma sequência aqui, que é a sequência onde esse corte vai ser feito, iniciar esse corte, e aí eu consigo, de uma maneira muito precisa, cortar o pedaço exato para, por exemplo, ou subtrair aquela informação, ou alterar uma daquelas letrinhas. Então, se eu quiser alterar uma letrinha, um nucleotídeo, eu consigo. Se eu quiser tirar um pedaço, um conjunto daquelas letrinhas, eu consigo. E, logicamente, aquela informação deixa de existir, então eu silencio aquela informação. Ou eu consigo colocar, inserir de uma forma precisa um gene que me interessa. E aí eu consigo transformar esse DNA num DNA, né, transgênico, num DNA modificado, com uma informação modificada ali, e eu posso fazer isso em qualquer tipo de indivíduo, com qualquer ser vivo. Então eu consigo, na verdade, editar esse DNA do jeito que eu quiser. Olha que loucura. Isso é uma descoberta que vem revolucionando o estudo da biologia de uma maneira imensamente louca, assim, porque está todo mundo pasmo com as possibilidades que a gente tem nas mãos a partir dessa técnica aqui. Querendo fazer tudo. Porém, olha o risco que a gente tem também. Apesar disso ser maravilhoso e ser uma técnica que a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, como curar doenças genéticas, por exemplo, a gente tem que pensar em algumas coisas. Quando a gente está falando em bioética, é importante que a gente pense até que limite a gente pode ir, né? Então, eu posso editar, por exemplo, o DNA humano, porque até agora o que a gente está editando, por exemplo, se a gente for pensar em alimentos mesmo, eu tenho muitos alimentos que são editados. Vários, né? Então, eu poderia editar um DNA humano. Se eu puder editar, até que ponto eu posso, né? Até que limite eu posso ir? O que eu posso fazer? Passa para mim, Vitor, por favor. Oi? Sim. O pessoal que tem alergia a gato, tem gato antialérgico. Só para a gente entender, eu coloquei aqui algumas coisas que foram feitas, algumas que foram feitas, a gente vai discutir ainda a respeito disso. Mas, por exemplo, existe uma doença cardíaca que é hereditária, e aí eles pegaram, por exemplo, uma série de embriões humanos que tinham esse gene, fizeram essa alteração nesses embriões, logicamente, eles não foram implantados, né, não se desenvolveram, só para ver se a gente conseguia substituir esse gene para curar, e esses embriões, aparentemente, eles passaram a herdar genes saudáveis e, consequentemente, se eles tivessem se desenvolvido, esses bebês não teriam nascido com nenhuma anomalia. Existiu lá também, em 2016, tratamento com um paciente que tinha câncer, né? E, logicamente, a gente vai pensar aqui que esse paciente ele é adulto, ele autoriza, né, e aceita todos os riscos do processo, porque a gente vai pensar que isso daqui é um estudo. Então, ele aceita, ele se submete a esses riscos de livre e espontânea vontade, então ele foi lá, e aí ele participou, né, desse estudo, que, por meio desse recorte que a gente faz no DNA, inativar ou inserir genes, né, a gente conseguiu desativar a proteína que causava a multiplicação das células associadas ao câncer naquela pessoa. E aí, mais recentemente, agora em 2020, existe uma forma de cegueira em que a pessoa nasce enxergando e é uma doença degenerativa, ela vai danificando as células da retina, né, por meio de uma proteína defeituosa também. E foi realizada uma cirurgia corretiva usando essa técnica, né, nesse paciente para reverter esse processo de cegueira aqui, isso já mais recentemente em 2020. Quais são as possibilidades que a gente tem com essa técnica? Então, primeiro, tratamento de câncer, porque se a gente tem um processo em que a gente tem um defeito e essa célula começa a se multiplicar sem parar, então a gente tem que tentar bloquear esse processo e eu conseguiria, editando genes, né, silenciando os genes talvez, resolver esse problema de vários tipos de câncer. Tornar plantas resistentes a pragas, ou, por exemplo, pegar lá o Aedes aegypti e alterar ele geneticamente para ele não conseguir se reproduzir, e aí eu não tenho um mosquito que transmite um monte de doenças, né, dengue. Nós tivemos um experimento desse, acho que foi em 2013,
A ideia era modificar a sequência do DNA do Aedes aegypti para que ele não transmitisse mais, né? Não mais ADN. essa técnica. Não. Só que tem um problema. A modificação deu errado. E o mosquito que transmitia 3 doenças, hoje transmite 5. E se reproduz num tempo muito mais curto em relação ao original. Em qualquer situação. E com qualquer mosquito. Porque a gente tinha antes a ideia de que ele só reproduziria com outro da mesma espécie. Agora ele consegue reproduzir com qualquer outra espécie. Importante para a gente pensar, né? Então, assim, eu tenho inúmeras possibilidades, mas qual é o meu limite? Para eu não causar um problema maior do que eu já tenho. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, posso criar plantas resistentes a pragas ou modificar a praga para não ter mais aquela praga, é realmente uma possibilidade. Mas quais são os limites que vão estabelecer uma certa segurança nesse processo? E aí, cura de doenças genéticas, que daí a gente vai entrar no que a gente chama aqui de terapia gênica. Passa para mim, Vi. Bom, a terapia gênica, ela também já é um procedimento sendo testado aí, desde que a gente descobriu essa forma de manipular geneticamente os seres vivos, já é uma coisa que vem sendo usada, testada, estudada por muitos anos. Mas com essa técnica a gente tem uma facilidade em fazer isso, porque justamente o que diferencia essa técnica das outras é a precisão. Ela é extremamente precisa, tá? O que a gente já tem possível tratamento aqui no Brasil? A gente tem para atrofia muscular espinhal, a gente tem alguns tratamentos já autorizados aqui no Brasil. E para esse problema que eu comentei, que foi feito o tratamento lá em Oregon, né, de degeneração na retina, também existe um tratamento, tá? Eu queria só, antes da gente discutir um pouco dessas possibilidades, eu queria... Passa esse videozinho aqui para mim. Estimated affects the cells that you control your legs with, your arms with, your voluntary muscles. But the strange thing about the disease is if you take your finger and you go like this to Nicholas, he'll feel that. Feel that. So in one aspect, he's paralyzed, but in another aspect, he still has a little feeling in his body. My tattoo is a spine with sand wrapped around it in the shape of DNA. When I tend to tell people, when they ask me, what is it like in SMA, I say, well, you hold on, lie on your bed, lie comfortable, and don't move. If you have an itch, don't move. If you have teeth, don't move. If you're in pain, don't move. And tell me how long you last. This drug called Spinraza was approved just before Christmas, and it's a really exciting drug. It treats spinal muscular atrophy, which is a rare genetic disease. It is just devastating. There has been nothing to treat this disease until now, and this drug has really shown in clinical trials to make a difference. Use your arms. Push up. Push up. Go push, baby. Push, baby. Yeah! I cannot believe that. I know. That kid was a type 1? Mm-hmm. That's amazing, man. Look at you standing there all by yourself. I couldn't even imagine if that happened 24 years ago. I know. These people have no idea how lucky I am. We knew that there were medicines coming. We knew that they were working on stuff. Just never thought it would be. We just never thought it was going to happen in Nick's lifetime. My understanding is for the first year, it's 750. Bom, esse é um exemplo de situações que estão acontecendo reais, recentes, por conta dessa técnica, dessas manipulações que a gente conseguiu, né, técnicas que nós conseguimos aí manipular e desenvolver. E não existe só esse medicamento, existem alguns outros medicamentos já, tá, em que a gente consegue, por exemplo, curar doenças, né, se isso for feito principalmente num processo em que essa doença ela já não está tão avançada, como é o caso do Nicholas. A gente consegue
reverter essa situação. E essa pessoa, no caso da atrofia, vocês perceberam que eles sentem tudo, eles não têm o movimento motor. Então, eles não conseguem se mover, mas eles sentem. Né? Então, é o que ele fala lá, imagina a angústia de você estar sentindo e não conseguir fazer nada. Né? Vê quanto tempo você aguenta ficar nessa situação. Então, a gente tem uma possibilidade, por exemplo, de curar doenças desse tipo. Vocês acham que essa seria uma aplicação interessante da gente pensar e de se desenvolver e querer fazer? Sim. E aí a gente vai pensar assim, quando a gente está falando dessas tecnologias, a gente precisa pensar que isso também implica uma série de outros fatores. É lógico que a gente tem uma possibilidade gigante nas mãos, e é isso que torna os cientistas tão empolgados com toda essa descoberta, com toda essa possibilidade. Mas olha como é importante a gente estabelecer alguns limites, e olha como é importante a gente ter, por exemplo, o que a gente chama de biodireito assessorando esses processos, né, os nossos limites. Primeiro a gente vai pensar que quem está fabricando, quem está investindo mais nesse tipo de pesquisa acabam sendo as indústrias farmacêuticas aqui, né? E aí a gente vai pensar, quem fiscaliza essas indústrias, como que elas estão produzindo esses medicamentos, como que elas estão desenvolvendo as suas pesquisas, isso vai ser acessível para todos, certo? Eu queria problematizar mais uma coisa antes da gente seguir. Passa para mim esse videozinho aqui. That are coming to market, they're gene therapies, they're miracle drugs, but they have to be affordable for people. We're going to bankrupt families and cause our system to buckle under the weight of those prices. This drug, Spinraza, will be about $750,000 for the first year. After that, about $375,000 a year for maintenance. So really effective, but really, really expensive. We're going to be seeing more of these high-priced drugs? Yeah, we are. There are dozens of them, some expected to cost in the millions of dollars, which impacts all of us and our insurance. Big news in the drug pricing world. Spark Therapeutics, of course, last month received approval for the first gene therapy that treats a rare inherited form of vision loss that can lead to blindness. The company says it's pricing that one-time gene therapy at a total of $850,000 or $425,000 per eye. We're closing in on $1 million when we talk about Luxturna. And oh, by the way, Luxturna is based on basic science paid for by taxpayers through the NIH. A lot of people don't know, I think. A lot of patients don't even know. A lot of these drugs are funded with taxpayer dollars. Pharma wants us to believe that if they can't make outrageous profits, there will be no research and development done. The pharmaceutical industry is the most profitable industry in the country. They have the highest paid executives. They spend more money on advertising and marketing than they do on research and development. Spark Therapeutics now have enough cash to keep running for years. What do we do in the great ethos debate about pricing for something that brings back sight? The real question we focused in on was less about what was the cost investment, what was the cost of manufacturing it or cost of goods, but what was the value of sight in a child. It makes me really angry when I hear drug companies ask the question, what is it worth to you to save your child's life? What is it worth to you to cure blindness? Hell, it's worth whatever I have to spend. You know, I'll empty my bank accounts, I'll mortgage my house. What do you want? That is not the right question. When insulin was invented in the 1920s, the three inventors sold the patents, each for $1. They said, we're giving insulin to the world. When Jonas Salk invented the polio vaccine, he didn't patent it. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun? I received that polio vaccine when I was 6 years old at Cerveny School. But if you would have priced that polio vaccine the way drug corporations are pricing drugs now, it probably would have cost $1 million. É uma bela coisa para a gente parar para pensar, né? Então, assim, eu queria até levar uma... Tem mais uma aqui, se você quiser, acho que dá tempo.
Eu queria até levar uma discussão do que a gente costuma ouvir, né? Então, por exemplo, a gente está vendo cortes nas pesquisas, né? No investimento nas universidades, em pesquisas e tal. Eu queria levantar questões importantes da gente entender o porquê que esse investimento ele é importante e ele é necessário. Porque as pesquisas elas vão continuar acontecendo se as universidades não tiverem recursos para fazer? Vão. Esses pesquisadores vão ser contratados por essas grandes farmacêuticas. E vocês estão vendo alguns dos problemas que a gente pode ter. A gente pode ter a produção de medicamentos, cura para doenças que hoje não tem cura, de uma forma até rápida de se fazer, porque as pesquisas elas estão se desenvolvendo numa velocidade muito rápida, mas a que preço? Isso vai estar acessível para todo mundo? Alguns princípios a gente tem que parar para pensar. Eu não posso fazer um medicamento que vai trazer qualidade de vida e que vai trazer oportunidades para um grupo mínimo de pessoas. Eu tenho que tornar isso acessível às pessoas no geral. E aí, isso, se a gente ainda não for parar para pensar nos países que são mais pobres, né? Isso vai estar acessível nesses países? As possibilidades deles serão as mesmas do que quem mora nos Estados Unidos ou quem mora aqui no Brasil? Então, isso a gente tem que parar para pensar, porque quando a gente monopoliza essas pesquisas, a gente também pode ter problemas com relação a isso. E aí a gente precisa ter uma regulamentação muito importante, para não deixar isso acontecer. Porque a ideia é tornar isso acessível para as pessoas. Exatamente. E aí, só para a gente finalizar, assim, a gente está falando de coisas que são boas, né, que são possíveis, e enfim, mas eu queria pensar numa situação real também, para a gente pensar nessa questão dos nossos limites. Então, eu não sei se vocês acompanharam, acredito que não, porque vocês ainda, acho que não estavam nessa pegada de acompanhar notícias quando isso aconteceu. Mas em 2018, um cientista chinês, na verdade ele fazia pesquisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem algumas normas com relação ao que a gente pode e o que a gente não pode em termos de pesquisa, né, mais rígidas e mais explícitas do que, por exemplo, existe na China. Ele era chinês, estava nos Estados Unidos, ele acabou saindo dos Estados Unidos, voltou para uma universidade chinesa, onde as normas existem, mas não tão explícitas para algumas coisas, pelo menos naquela época, né, depois desse caso, essa parte de legislação mudou um pouquinho. E o que ele fez? Ele editou geneticamente bebês, embriões, para que se tornassem resistentes ao vírus HIV que o pai desses bebês tinha. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso é sensacional, né? Como assim? O detalhe aqui essas pesquisas, para serem desenvolvidas, né, em seres humanos, a gente tem que ter uma série de procedimentos antes. Eu preciso fazer uma série de estudos antes para tornar essa prática segura. Não é porque está dando certo lá no meu ensaio clínico em laboratório que isso vai funcionar e eu vou editar um bebê de verdade, que vai se desenvolver e vai virar uma criança real. E a gente sem saber o risco ou as consequências que isso pode ter. E aí, assim, por exemplo, com relação, eu até trouxe aqui para vocês, com relação a esse caso específico, né, em que a alteração foi especificamente para caso, né, de tornar esses bebês resistentes à AIDS, o que aparentemente realmente aconteceu, um pouco antes, né, se tinha dito que algumas pesquisas estavam indicando que para esse caso, que era o que os cientistas já discutiam, a gente ainda precisava fazer muito mais estudos, ter muito mais cuidados, porque é um vírus que sofre muitas mutações, então a gente precisaria tomar cuidado com como fazer. E aí, em 2017, né, alguns outros estudos conseguiram mostrar que em animais, né, esse vírus realmente eles conseguiram bloquear a replicação desse vírus, então tornar esses animais, né, imunes ao HIV. Partindo dessa ideia, ele resolve manipular geneticamente esses embriões e nascem essas gêmeas. Ele faz esse anúncio e cria um colapso na sociedade médica, científica e tudo mais. Por quê? Porque ele não publicou o estudo, ele não fez estudos prévios, uma série de normas básicas da pesquisa, ele não cumpriu, ele não explicitou. Ninguém sabia como ele tinha feito isso, quem ou como, quem estava envolvido na pesquisa, ninguém sabia. Tanto é que depois, né, ele foi condenado a 3 anos de prisão e uma multa exorbitante e tal. Então, assim, o que aconteceu lá? Ele tinha liberdade para fazer isso, faltava regulamentação, né?
com relação ao que se podia e o que não podia. Então, assim, existia uma regulamentação que falava, por exemplo, lá, até sobre manipular geneticamente embriões, mas não previa nada para quem fez. Então, se você fizer, o que vai acontecer? Ah, não sei. Então deixa lá, vamos ver o que dá. Enquanto outros países, por exemplo, os Estados Unidos, têm algumas normas um pouco mais explícitas. Então, você sabe até onde... Isso te coloca um limite. Eu quero dizer que isso acaba te colocando um limite. E isso é importante que exista. Né? Para que ninguém... Porque aqui a gente vai pensar que a ciência está sendo feita por humanos. E, às vezes, esse indivíduo, né, isso é uma coisa própria do ser humano, ele quer ficar famoso, ele quer fazer um grande feito, não é nenhuma coisa, às vezes, mal intencionada. Ele realmente acredita que ele pode estar fazendo bem. Só que daí ele pula algumas etapas que são muito importantes, daí uma coisa, né, o tiro pode sair pela culatra, como a gente diz, né? Tudo bem, gente? Passa aí para mim. Acho que aqui é você, não pode vir. Pra gente finalizar e entrar com a parte do Du, que o Du tá aqui doido para falar, e eu aposto que vocês vão gostar do que ele vai falar, a gente queria analisar algumas situações. Então, por exemplo, a Elaine colocou aqui, eu vou deixar com ela essa parte, só para problematizar com vocês mais um pouquinho, pra vocês darem uma acordada, tá? Vamos lá, gente, vamos pensar então na ética agora, tá? Então, a seleção de embriões. A gente viu que pode ser, que é possível, né, selecionar embriões. Então, o desenvolvimento de embriões no laboratório, né, a gente vai fazer um pré-embrião, posterior seleção para que se evitem doenças genéticas. A gente viu que isso seria positivo até, a gente pensar em selecionar algumas características não favoráveis ao desenvolvimento de uma pessoa. Tá? Então, selecionar esse embrião para que ele não desenvolva uma doença que é no cromossomo X ou no cromossomo Y, como a Sabrina já citou para vocês. A escolha do sexo é permitida aqui no Brasil, tá? Então, justamente para isso, para que essas doenças que são transmitidas pelo cromossomo sexual, né, o XXY, eles não sejam, então, passados para esses embriões em desenvolvimento, tá? Agora, isso parece ser um problema, essa situação, então, essas duas situações, a gente percebe que seria um problema, iria incomodar alguém? Será que precisaria ter uma ética em relação a isso? Pode passar. Então, vamos pensar na seguinte situação. E se a genômica, né, se desenvolver a tal ponto que no futuro seja possível selecionar embriões com talentos musicais, esportivos ou matemáticos, por que não permitir essa seleção? Então, a gente tem dois exemplos aí. Né? A primeira situação, a gente tem qual a diferença entre selecionar um embrião com determinados talentos ou fazer o que o pai das tenistas americanas Venus e Serena Williams fez, treinando-as desde muito pequenas a serem tenistas. Não é melhor escolher um embrião apropriado que resultará no indivíduo que sofrerá menos? Tá? Então, é uma coisa para se pensar. Então, ao invés de eu fazer uma criança sofrer, como as ginastas, por exemplo, quando qualquer pessoa que se dedica ao esporte sabe que é muito difícil, é muito sofrimento na vida dessas pessoas, né, seguir com esse esporte. Tá? Então, ao invés de ter muito treino, né, e se privar tanto, com tanto sofrimento na vida, por que não já selecionar, né, lá no embrião essa característica, então, favorável? E a segunda situação, pesquisas que se aproximam de tornar possível a identificação de marcadores genéticos para capacidades físicas e intelectuais. Deve-se permitir a manipulação genética para alterar a predisposição ao aumento dessas características em seres humanos antes do seu nascimento? Alguém tem uma opinião sobre isso? Pode falar. Então, nesse quesito de você disse que fazer embriões com talentos, etc., eu acho que é meio que desvalorizando o trabalho que muita gente teve para chegar ali. Você fazendo isso desde pequeno, você pode muito bem estar desvalorizando pessoas que passaram boa parte, perderam a infância, passaram boa parte da vida treinando para chegar onde elas estão. Simplesmente alguém engoliu uma outra e conseguiu superar elas em tanto pouco tempo. No caso, a gente estaria encurtando o caminho, né, de sucesso, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, é uma possibilidade, né? Mas, assim, encurtando o processo, de certa forma, você tira as coisas que as pessoas têm, coisas únicas das pessoas. Talento? A essência das pessoas. Eu posso até complementar, que eu acho que esse vídeo aqui, ele vai... eu vou pegar a sua fala, tá?
Eu coloquei aqui um trailer de um filme. Eu não sei, eu passava antigamente para os meus alunos justamente quando eu queria discutir essas questões polêmicas. Logicamente, é ficção. É um filme até antigo, de 97, mas ele é um filme excelente. Se tiverem oportunidade, assistam. Eu tive uma mega dificuldade nos últimos anos de conseguir isso nas mídias. Ele não está disponível, assim, então está meio difícil conseguir. Coloca aí pra gente. E aí eu já volto na sua colocação. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. In the not-too-distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection, one man's only chance, How do you expect to pull this off? I don't know exactly. is to hide his own identity. It's the last day that you're going to be you and I'm going to be me. By borrowing someone else's. Congratulations. What about the interview? That was it. Do you think you'd be doing what you're doing if it wasn't for who you are, what you are? I'm feeling like you're under false pretenses to play somebody else's hand. They've got my picture plastered up all over the place. They'll recognize me. They don't recognize me. They don't recognize me. I don't recognize you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time. They're going to find me. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Ethan Hawke. Esse filme, ele traz a ideia da seguinte situação. A gente tem indivíduos que naquela época nasciam da forma tradicional, ou seja, carregam genes, então no caso o personagem principal ele é míope, né? Então, e aqueles que tinham características selecionadas em laboratório e eram perfeitos. Eugenia total. E aí o que acontece? Nesse filme ele mostra bem o que um pode e o que o outro não pode. Por exemplo, o irmão que nasceu da forma tradicional, ele tinha o sonho de ir para a NASA. Só que só trabalhava o pai dele fala assim para ele, você só vai poder se for para ser faxineiro. Se você quiser ser pesquisador, esquece. Por quê? Porque a validação deles era genética. Então, eu acho que entra muito no que você claramente já pensou, né? Eu vou podar limites, eu vou podar possibilidades. Eu vou selecionar o que você pode e o que você não pode. Então, você pode ser atleta, você não pode ser atleta. Né? Não tem treino para você, não, então você encurta caminhos, mas você poda a possibilidade, você determina, de certa forma, o que cada um vai ter habilidade ou não para fazer. Né? O que com certeza seria um problema, como você mesmo levantou. Fala, pode falar. Tá escolhendo, né, padrões e tal, né? Então seria uma forma de seleção artificial, que na verdade agora é um processo muito mais intenso, muito mais fácil de você promover, né? A gente faz isso há milhares de anos, né, com cruzamentos que a gente vai induzindo, mas é um processo lento. Aqui a gente está fazendo isso acontecer em 2 gerações, né? Então assim, até que ponto a gente poderia fazer ter esse tipo de prática, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, a gente consegue hoje fazer uma análise genética. Se eu quiser fazer uma análise genética minha, eu consigo. Vocês sabem que se a gente for na internet, tem vários laboratórios que fazem. Você consegue pegar lá, por exemplo, e saber mais ou menos a sua ancestralidade. Você consegue saber até que tipo de medicamento funciona melhor para você. Existem esses exames, tá? Então, o que é legal. Mas, assim, como que você vai tornar esses dados confiáveis, né?
Então, a confiabilidade desses dados, será que isso, se a gente não tiver um norte para isso, será que de repente você não cria um banco de dados? E aí, por exemplo, o plano de saúde não vai querer mais a Filomena, porque a Filomena tem predisposição a ter um problema que vai dar um custo muito grande lá na frente, então eu prefiro não ter esse tipo de não ter esse tipo de pessoa ali. Então, assim, se eu crio esse banco de dados, quais são os limites e até onde essas informações podem ou não estar acessíveis para que a gente não caia nesses processos, né, que depois, para a gente reverter, vai ser muito difícil. Pode. Peraí que tem uma pergunta lá. Micaela, você falou assim da manipulação do gene, né? A gente já faz isso. Pensem, quantos de vocês têm cachorro em casa? Os cachorrinhos pequenininhos, fofinhos, bulldog, maltês, shih tzu, pincher, as coisinhas fofinhas, cachorro de laboratório. Na natureza isso não existe. A gente foi selecionando artificialmente os genes até chegar no que você desejaria. Então, quando você tem um cachorrinho de... Exatamente. Quando você tem um cachorrinho de raça, você fez a seleção. O que você poderia evidenciar é que esse cachorro não tem instinto nenhum. Como você pode afirmar isso? Pega um vira-lata e coloca para atravessar a rua. Ele olha para um lado, olha para o outro e atravessa. Joga um pincher, ele para e fica assim, ó. Entendeu? Porque ele não tem instinto nenhum. Ele só sabe latir. Então, a alteração genética, você pode estar eliminando determinadas bases que são vitais para a sobrevivência daquela espécie. Deixa eu te perguntar se você quiser. Tem lá? Posso pular na sua frente lá? Você consegue falar alto para eu escutar? Então, se a gente parte desse princípio, a gente consegue criar pessoas ou animais superdotados? Sim. Aí, tem uns estudos já com CRISPR, por exemplo, para a gente conseguir cachorros super musculosos, né? Mas assim, é justamente esses limites que a gente tem que pensar, né? Porque até que ponto é saudável eu manipular dessa forma para conseguir características desejáveis para alguma coisa? Ou eu usar essa possibilidade para realmente resolver problemas que são reais. Um problema genético, essa pessoa vai ter esse problema, essa doença para a vida inteira. Às vezes ela vai ter uma vida super curta, né? Porque não tem cura, não tem o que você fazer, não tem o que você vai como resolver. Então, de repente, você tem a possibilidade de curar isso. Então, são pontos bem diferentes, percebe? Mas se a gente for partir desse princípio que eu consigo editar esse gene, seria possível. Sim. Percebe o problema? Sim. Percebe a importância desses limites, da gente estabelecer quais são os critérios e até o que a gente deve ou não fazer, interferir, porque de certa forma a gente está interferindo, fazendo essas seleções, certo? Com certeza. Ter uma outra coisa para compensar aquilo. Com certeza. Por exemplo, isso que está falando aí de melhorar talentos e tal, é uma discussão mais complexa porque vai ser impossível a gente rastrear exatamente a origem de um talento. Porque o talento às vezes vem da... Por exemplo, a pessoa tem uma certa facilidade genética para uma coisa, uma dificuldade para outra, e é a dificuldade que gera talento e não a habilidade. Se você pensar, por exemplo, existem muitas evidências de que Einstein era autista. Sim. E isso significa que ele provavelmente tinha 200 dificuldades na vida e era o Einstein. Até que ponto não são as dificuldades que geravam essa habilidade dele? Aqui a gente conseguiria no máximo, por exemplo, se eu preciso de mais força física, então eu vou atuar com genes que possam potencializar essa característica. Então, nesse sentido que a gente está dizendo aqui. Mas com certeza... Por exemplo, quando você faz uma manipulação gênica, e alguns dos estudos mais recentes de CRISPR já colocam acendem uma luzinha, para que a gente tome muito cuidado, principalmente quando a gente vai tentar fazer alguma coisa com o ser humano, seja para resolver doenças ou não, porque já se percebeu que apesar dessa precisão dele, ele pode trazer defeitos em outras partes, em outros genes que a gente não previu. E aí entra um pouco nisso que você está discutindo, né? Eu posso achar que eu estou melhorando uma determinada característica e, ao mesmo ponto, eu estou alterando alguns padrões bioquímicos
de outros genes que eu não imaginei, mas que depois, futuramente, eu vou ver. E é um caso até daquele chinês. Porque, aparentemente, os estudos, agora as crianças devem estar com 2 anos. Então, assim, elas estão imunes ao HIV, mas, aparentemente, elas tiveram alguma lesão cognitiva. Certo? Então, é um ponto que... Por isso que é o limite para a gente começar nesse processo, que foi justamente o que ele fez, todo o contrário, né? São coisas muito sérias para a gente pensar e muito complexas, e que a gente vai ter uma série de vertentes aí para analisar, né? Porque nada é tão simples, nada é simples. Se fosse simples, a gente não precisaria de tantas ciências contribuindo, né, para a gente discutir isso. A questão da liberdade com os seus filhos, por exemplo. Eu quero que ele seja uma menina e eu quero que jogue tênis. Se a criança... Ela não queria jogar tênis. Você perde a liberdade, você começa a cercear a liberdade do teu filho ou das outras pessoas. E agora a gente está falando tanto, fala inteligência, mas está falando de inteligência emocional. Inteligência emocional não está no DNA, talvez você tenha que desenvolver. Então, volta naquela coisa que o Léo falou. Você desenvolve alguma coisa que no final acaba prejudicando uma coisa que seria até mais importante. E a questão da criatividade também, que você passa por isso. Você enfrenta umas coisas e você desenvolve outras coisas. Então, que é o que acabou falando do cachorro, né? Você vai selecionando características e a questão instintiva porque o pequenininho do cachorro tinha um nervo óptico, então ele batia a cara e o olho saía. Gente, na minha época não existe mais, é uma coisa muito louca isso. Então, mas isso que você falou do embrião, a própria lei assegura isso. Eu não vou saber o artigo, mas a lei diz que o feto é independente aos seus pais. Então, o pai não tem direito nenhum sobre ele a partir do momento que ele está formado. Lógico, os direitos legais ele tem, mas fazer as modificações, não. Porque é um absurdo, senão você não está... Ou escolhas, que foi o que a gente começou discutindo, né? Então, assim, não seria ético você querer opinar, eu só quero ter filhos. Tudo bem, é seu sonho, mas... Até porque o Japão fez esse controle não genético, o Japão, a China, onde os meninos ficavam e as meninas morriam, e hoje eles têm um problema seríssimo, que tem uma quantidade de homens muito maior do que a quantidade de mulheres que eles têm. Então engloba tudo mesmo. Não é uma coisa que você fala assim, modelizar isso, não. Não é algo simples. O que é interessante a gente pensar também, que além de não ser algo simples, porque entra em todas essas discussões que vocês estão levantando, com toda certeza, a gente tem que pensar também que também não dá para criar algo, normas, por exemplo, ou falar o que é certo ou não, num ponto assim, que seja universal, que valha para o mundo todo, para todos os países, porque cada um também tem a sua particularidade, sua cultura, suas crenças, religiões diferentes, e que vão aceitar determinadas coisas enquanto outros não vão. Então, tem uma série de fatores aí sociais, inclusive, né, que a gente precisa levar em consideração quando a gente discute isso, né? E é importante, assim, o que eu queria levantar com vocês, de fato, é a gente pensar, e aí a gente vou passar aqui a fala pro Du, a gente pensar, assim, que não pode ser uma questão de opinião, né? A gente não está falando aqui de opinião, porque eu não posso, por exemplo, eu não posso querer legislar e determinar querer colocar um padrão do que pode e do que não pode, baseado naquilo que eu acredito. Né? Porque eu posso ter uma crença que de repente é minha só. E eu não posso querer que todo mundo tenha a mesma crença que eu e vou impor aquilo para todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da opinião e das crenças pessoais. Por isso que existem essas normas que a gente precisa estar sempre atento. Né? A questão da autonomia, são várias coisas que a gente tem que observar para a gente não... porque é um limite muito tênue entre tudo isso. Né, que a gente precisa estar sempre pensando a respeito. Só para terminar aqui, isso não se confunda com o que a gente tem hoje, que é você guardar células tronco. Mas isso cria uma barreira, porque hoje as pesquisas com célula tronco embrionária, elas são paradas em várias etapas por conta do eu acho que. Eu acho que a vida começa a partir do momento que houve fecundação. Então, para essa pesquisa, porque você tem aquele rebuliço todo, aí vai a mídia, que é o que eu vou abordar aqui, né? Porque o que eles vendem hoje é que, assim, se você tiver um problema genético, aliás, você ou alguém da sua família, com aquelas células tronco, você pode consertar. Alguma doença, o que eles vendem é para doença. É que a célula tronco tem um X aí. A célula tronco ela pode se transformar em qualquer célula do corpo. Então não existe nenhum ensaio clínico que garanta
que aquela célula vai se transformar naquilo, a não ser que ela seja cultivada no laboratório. Tanto que eu passei um documentário para eles que falava que o grande X da célula-tronco ela pode muito bem se multiplicar em uma célula cancerígena, por exemplo. E aí? Aí, ao invés de curar, você gerou mais um problema. Então, é complicado manipular, né? E a gente, para manipular qualquer coisa, a gente precisa disso aqui. Deixa eu só ver a pergunta do Max. Sim. Ai, deu até orgulho. Vou puxar essa dica, esse é meu. Vamos lá. Todo mundo falou da parte de célula, eu vou falar da parte um pouquinho polêmica, que são os testes em animais. Tá? Obrigado. Os testes em animais, eles são um problema começaram a ser um problema desde a invasão do Instituto Royal, que nós vamos discutir um pouquinho mais pra frente, né? E desde que os ativistas disseram que é errado testar em animais, né? A gente precisa entender alguns conceitos antes da gente entrar na discussão. Que conceitos? Qualquer um pode pegar um camundongo e sair injetando célula-tronco, sei lá, qualquer tipo de célula para fazer um teste, ou testar qualquer tipo de medicamento no animal, né? Eu tenho uma legislação que vai proteger esse animal e vai me guiar até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir, né? Quais são os critérios que a gente usa para usar os animais? Eu posso, sei lá, ir na casa da Filomena, você é cachorro? Não posso usar de exemplo. Posso ir na casa da Tati, pegar o Thor e fazer um corte na patinha esquerda dele para ver a regeneração? Vai cortar a minha também? Por que a gente não utiliza humano? Né? Quando começou essa história dos testes em animais, era muito comum você ouvir a frase assim, testa nos presidiários. Né? Tá preso, tem que testar neles mesmo. A gente precisa entender que a bioética parte do ponto que, primeiro, o humano continua tendo seus direitos mantidos, independente se ele está no cárcere. E a lei diz o seguinte, que preso ele perdeu o direito à liberdade, não os outros direitos. Então eu jamais posso pegar um presidiário e testar nele. Segundo ponto, como a Sabrina falou, eu não posso pular etapas. Eu não posso pegar um humano e falar assim, Elaine, você está bonitinha, vem cá. Vou usar sua mãozinha para ver quanto tempo demora para crescer o seu dedinho. Ir lá e cortar minha livre e espontânea vontade. Eu preciso ter uma base para fazer isso. Eu preciso provar qual é a viabilidade do meu trabalho. Meu trabalho realmente tem a necessidade de testes em animais ou eu consigo pular etapas? Eu posso fazer isso em ensaio clínico, como a Sá comentou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é qualquer cientista que consegue trabalhar com animal. Tá? Eu tenho uma amiga que trabalha com carrapatos, por exemplo, ela ficou 1 ano e meio para conseguir mexer com coelho. Tá? Aí tem que provar por que precisa do coelho, se ele vai sofrer, em quanto tempo ele vai ser eutanasiado, qual o procedimento que você vai fazer, qual a viabilidade do procedimento para a vida humana. Né? É importante dizer também, já que o tocou nessa questão dos comitês de ética, né, que as pesquisas que envolvem humanos, elas também sofrem tem todo esse procedimento também. Mesmo que eu não vá fazer nada de manipulação genética, nada relacionado à biotecnologia. Então, se eu quiser fazer qualquer pesquisa que envolva seres humanos, eu tenho que expor os riscos a esse comitê vai avaliar. E aí, a partir disso, ele vai dizer se eu posso ou não, né, desenvolver aquela pesquisa e tal. Tá? Então, só para deixar isso claro, que essa norma é importante. Então, vamos lá, vamos entender. Depois que eu rascunhei meu trabalho, eu submeto ele, como a Sá disse, a uma banca. Nós já vamos conversar, que é o CEUA, que é o Comitê de Ética para o Uso de Animais. Tá? O CEUA tem um processo de 3 meses a 6 meses, dependendo da pesquisa, para dar entrada no meu processo, para ver se eu posso ou não testar no camundongo. Quem constitui o CEUA e como que ele é regido, né? O CEUA, ele não tem só pesquisador. Então, nós temos um biólogo, um médico veterinário, um biomédico, sempre, toda a banca. E um membro da Sociedade Protetora dos Animais. Qual a legislação? Primeiro, qualquer teste que eu execute sobre animal, eu não posso permitir que ele sofra. Tá? De maneira alguma. Eu tenho que evitar ao máximo o sofrimento daquele animal.
Eu não posso pegar um bisturi, por exemplo, e sair cortando o focinho de um camundongo vivo para ver quanto tempo ele demora para morrer. E a gente fazia antigamente, né? Nas faculdades de medicina veterinária, biologia, afins, a gente abria o quê? Rato, pombo, camundongo, sapo, e era tudo vivo. Eles eram anestesiados, a gente abria, removia o coração e via quanto tempo batia. Para ver quanto tempo ele vai, né? Hoje a gente não faz mais isso. De 2000 para frente, isso foi proibido, porque entende-se que o resultado é o mesmo. Eu posso tirar um coração de um rato, colocar ele para bater de novo, ele vai bater do mesmo jeito, quantas vezes eu submeter aquilo. Então eu tenho uma ética a ser seguida em cima disso, né? Quais são os laboratórios que têm autorização para teste? Primeiro eu vou colocar aqui um adendo. Os testes mais cruéis, em maioria, é da indústria do cosmético. Tá? Então o rímel, o batonzinho, o pozinho. Não adianta falar assim, tadinho do cachorrinho, estava sofrendo para tratar medicamento. Mas você compra lá o rímel, né? O pozinho, a base. Que fica bonita, né? Pro crush, então. O que acontece? Quando você faz isso, você está colaborando para que os testes continuem. E esses animais, às vezes, são expostos a sofrimentos altíssimos. Jogar sabonete líquido no olho para ver se queima. Sabonete de bebê, gente. Você vê se os testes que são feitos para shampoo de bebê é cruel. Abre o olho do coelho assim, ó, e vai despejando shampoo. Irritou? Não funciona. Pega outro coelho e vamos fazer de novo. Então, aquele shampoozinho que você compra da Johnson & Johnson, não pode falar marca, né? Fiz marketing gratuito, desculpa. Aquele da Johnson & Johnson, o suave para bebê, não irrita o olhinho do bebê, mas irritou o olhinho de mais 100 coelhos até chegar no seu bebezinho. Meu bebê não sofre, mas os bichinhos sofreram e ninguém questionou. Essa é a questão, né? Então, eu tenho, sim, legislações que abrangem, elas são diferentes, tanto para cosmético quanto para a indústria farmacêutica. Se eu ficasse falando isso aqui, nós ia ficar 3 horas para discutir a parte de legislação, né? Por que não utilizar humano? Já falei. Então, vamos lá. O SEUA. O que é o SEUA? O SEUA é o Comitê de Ética de Uso de Animais. Qualquer um pode submeter um trabalho ao SEUA? Não é tão simples assim, né? Sabrina sabe bem, né? Para você fazer uma pesquisa, você tem que ter um orientador, que esteja dentro de uma instituição, essa instituição leva essa pesquisa para frente. Aí sim submete ao SEUA. Os membros do SEUA, geralmente é um biólogo, obrigatoriamente tem que ter um biólogo e um médico veterinário. Variavelmente a gente tem um biomédico, dependendo do tipo de pesquisa. E, como eu disse, um membro da Sociedade Protetora dos Animais, né? Para dizer, olha, não faça isso, pobre do ratinho. E aí a gente precisa colocar uma questão em xeque, que é o seguinte, o cientista usa o camundongo, tadinho do camundongo. O rato entra na sua casa, você põe para dormir com você? Não, você senta a vassoura nele, né? Agora no laboratório não pode. Então a gente tem que começar também a analisar outros pontos de vista, né? É fácil a gente analisar do ponto que o cientista submete ao sofrimento, mas se o bicho entra na minha casa, eu sento a vassoura nele. Qual a diferença? A diferença é que aqui eu estou desenvolvendo alguma coisa cujo qual eu posso salvar uma vida, um produto novo, né? Agora o rato que entrou na sua casa, você meteu o rato, coitado do ratinho, tomou um monte de vassourada só porque ele queria comida, né? Não ajudou em nada. Os critérios utilizados. Primeiro, o porquê da sua pesquisa. Vamos supor que a Sabrina quer fazer uma pesquisa sobre adrenalina no coração do rato. É viável? O que eles questionam é quantos trabalhos existem sobre adrenalina no coração do rato. Você realmente precisa abrir mais um rato para saber o que a gente já sabe? Se for igual a todos os trabalhos que a gente já tem, o seu nega o pedido ali. Passou do primeiro ponto. É um trabalho que ninguém desenvolveu ainda, ou que ainda está em processo, a gente não tem etapas mais avantes, beleza, o seu autoriza. Segundo critério, o que você vai fazer com o bicho? Né? Você vai cortar a pata, você vai arrancar a orelha, você vai puxar rabo, você vai introduzir alguma coisa pelo reto do animal? Tudo isso a gente se coloca em xeque. Se o sofrimento do animal for maior do que a causa ao qual o trabalho está submetido, o seu nega. Então não é tão simples assim, né? Quando o pessoal pensa, teste em animal, vamos lá vamos na Pets, compra 50 camundongos e vamos testar os camundonguinhos. Não é tão simples assim, você tem todo um processo a passar. É o do Ralph esse aqui? Vamos ver um vídeo que ficou famoso nos últimos meses,
que é o do Ralph, o coelhinho. Pronto? Estamos andando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Mas também nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa doeu. Mas no final das contas está tudo bem. Fazemos isso para os humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até estiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas para mim, eu só estou fazendo meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro, ou... Alfie, o que são essas câmeras 1000? Estão me seguindo para fazer um documentário, algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? O que o Bob disse? Vai lá, Ralph! Pergunte pra ele se pode nos tirar! Eu quero morrer, meu! Ralph! Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei! Bom, para concluir, eu gostaria de dizer que... Você se pode virar? Você está... desculpa. Tudo bem. Tá melhor assim? Sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas ó... Tá tudo bem. A crítica do vídeo não é uma crítica à indústria médica, é uma crítica à indústria do cosmético, tá? A indústria médica hoje busca outras saídas, exemplo, teste em células isoladas em laboratório, por exemplo. Só vai para o animal quando a gente passa para as fases. Vocês lembram da vacina do Covid, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? As duas primeiras fases são testes em animais. Por que a gente testa em animal? Porque você precisa entender em que órgão-alvo aquela determinada química vai atingir. Como que a gente escolhe os animais? Primeiro, pelo tempo de reprodução. Eu não posso pegar, sei lá, um elefante que reproduz, demora mais de 365 dias, não sei, mais de um ano. Não, gestação longa, hein? A elefanta sofre, né, tadinha? 22 meses para ter um bebê a cada 2, 3 anos. Eu posso usar esse bicho? Claro que não. Dependendo da quantidade que eu vou retirar, eu vou causar um desequilíbrio. Então você pega o que se chama de praga, né? Coelho, que a cada 21 dias dá 10 filhotes, e rato, né? Isso na fase 2. Na fase 3, a gente tem que trabalhar com animais mais próximos de nós. Então a gente aumenta o mamífero, vai trabalhar com cachorro. Aí a gente tem uma hipocrisia. Estava comentando agora com a Sabrina.
Quando o Royal foi invadido, tinha Beagle, né? Aquele cachorrinho, todo mundo sabe que é o Beagle, né? Aquele malhadinho, que é bonitinho. Vê o dono ficar lá com o rabinho 10 horas banana. Ah, tadinho dos cachorrinhos. Mas a USP até 2000 autorizava que os alunos de medicina veterinária adotassem um vira-lata. E todo e qualquer procedimento que ele tinha que fazer cirúrgico, ele testava naquele vira-lata. E nunca houve Luiz Amel na TV e televisão falando disso aí, protetor de animal. Parou, porque, como a Elaine disse, né, as noções de bioética elas vão sendo alteradas ao longo do tempo. Então, hoje não existe a necessidade de eu criar um cachorro para ficar tirando um pedaço do fígado, corta o estômago, abre um buraco para ver como é que digere. Os cachorros andavam com acesso aqui para o médico poder enfiar a mão. E no 5º ano de veterinária, quando o aluno se formava, o cachorro morria. Ele era eutanasiado. Então, a gente precisa entender limites, né? Se criticou o Instituto Royal, né? Mas ninguém criticou a USP. A USP só parou de fazer isso porque em 2000 saiu um documentário, que inclusive está disponível na internet, né? Que trazia à tona o que eles faziam com os cachorros. Então, a gente precisa entender e colocar isso na ponta do lápis, né? Que eu falei, a gente já sabe como é o organismo de um cachorro. Eu precisava, todo ano, matar 50 cachorros? Não, né? Então, existem limites. A questão do Ralph e do coelho é uma crítica que se faz há muitos anos. A necessidade de animais para a indústria farmacêutica é viável. Eu preciso, aquilo ali vai mudar a vida de muita gente em relação à saúde. Agora, batom, maquiagem, rímel, shampoo, condicionador, como é que é o nome daquele negócio que põe no cabelo? Para deixar visível? Botox. Botox é chique. Né? Botox capilar, botox para o rosto, silicone, todas essas coisas foram testadas em animais para saber qual era o contexto que ia acontecer caso estourasse no corpo humano. Então, até onde a gente é cruel e até onde nós podemos ir, né? Vale a pena ficar matando milhões de coelhos todo ano para ver se o batonzinho na cor vermelho paixão 3 não causa uma irritação no lábio superior. Então, aí, sei lá, a Tati quer o roxo, sei lá, sensação. Aí ela manda desenvolver, mata mais 10 coelhos, até ver que não vai dar nada no lábio dela. Isso é viável? Quanto dinheiro eu estou gastando, quantas vidas eu estou eutanasiando só para você ter um batomzinho de cor diferente? Né? Então, esse é um questionamento que a gente conversou, né? De colocar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Agora, nós vamos discutir 4 tópicos aqui. Eu acho que já está acabando também, né? O Royal é o último? Não, tem mais um. Eu acho que pode ser o último. O outro era mais se a gente tivesse bastante tempo. Ok. Então, nós temos 4 tópicos aqui para discutir. Por que houve a invasão? Quais testes eram realizados? Os testes, de fato, eram necessários? E foi um salvamento ou formação midiática? Porque, assim, vamos entender. Eu vou passar o vídeo para você falar. E 150 ativistas invadiram uma clínica que faz testes clínicos com animais durante a madrugada em São Roque, no interior de São Paulo. Bom, os manifestantes dizem ter resgatado pelo menos 200 cães. Durante a madrugada em São Roque, vários manifestantes invadiram a clínica. Eles disseram que pelo menos 200 cães foram tirados de lá. Tudo prêmio, ó. Tudo para dar cria. Tudo. É, incrível, né? Muito triste, né, gente? O Instituto faz testes farmacêuticos em diversos tipos de animais. O objetivo é verificar reações adversas como vômito, diarreia, perda da coordenação motora e até convulsões. Os ativistas dizem que muitos bichinhos não chegam a completar 1 ano de vida. Os ativistas usaram as redes sociais para convocar a invasão. Um dos sites mostrou minuto a minuto o que estava acontecendo. Várias fotos foram colocadas. A cada cão que era resgatado, eles postavam uma imagem do animal. Oi, agora tudo. Diga, vamos lá então. Nesse vídeo feito por ativistas, uma mulher se passa por dona de uma clínica de cosméticos. Ela pede vários testes. O funcionário avisa que os testes são feitos em animais. Eu tenho ratos, camundongos, cães e coelhos. Aí eu faço nos animais. Ela pergunta se existe outra opção que não seja em animais. Vai fazer aqui, ser humano? Não tem. Não dá, a gente usa os animais. É claro que esse caso é bastante polêmico, principalmente... Bom, vamos lá. Não, quero isso aqui de novo não. Pronto, já foi. A mulher já deu os gritos lá dela de... Ah, ela estava quebrando lá o portão.
baixou o Kong, né? Mas enfim. Por que houve a invasão? Primeiro, ninguém sabia o que o Royal tinha dentro dele. Até que essa abençoada foi até lá solicitar testes particulares. O Royal, até então, estava com uma sequência de pesquisas com os cães, para, como eu disse na própria entrevista, convulsão e alguns outros probleminhas aí que nós tínhamos, tanto na área médico-humana quanto na área médica-veterinária. E aí ela foi lá pedir uma sequência de testes. E qualquer laboratório pode fazer esses testes. Você chega e fala, olha, eu estou manipulando uma fórmula X para um creme, sei lá, para a minha verruga esquerda da perna. Aí eles vão ter que testar esse creme para saber se a fórmula que foi passada para aquele determinado creme realmente não afeta e nem dá nenhum problema. Obviamente, ela gravou, ou seja, ela já foi no intuito de saber o que tinha lá dentro, né? E publicou. E aí o que aconteceu? Marcou-se uma noite, o Royal fechou, como ele sempre fechava. E aí vocês viram, né? A mulher deu uma de King Kong lá, né? Quebrou o cadeado. E eles entraram. A minha pergunta é, vocês viram os animais que ele falou que tinha, né? Ratos, coelhos, acho que tinha mais algum, camundongo e cachorro. Por que só os cachorrinhos foram salvos? É porque o cachorro é bonitinho. E outra, se fossem vira-lata, seriam salvos? Não. Pergunta maior ainda, aonde estão esses cachorros hoje? As cachorras estavam prenhas. Quem garante que os filhotes foram adotados ou eles foram passados para frente? Então aqui a gente tem uma outra problemática. Foi realmente um salvamento ou eu selecionei aquilo que me interessava? O Beagle bonitinho, acabando o rabinho, e o resto eu posso torturar. Outro ponto, o Royal foi totalmente destruído. Então todas as pesquisas que eles tinham dentro de computador para mal de Parkinson, enfim, N coisas, foram perdidas. Então fica o questionamento, até onde a gente pode ir? Você pode ser contra testes em animais, mas o dia que você tiver um parente tendo a necessidade de fazer qualquer procedimento clínico, você deve se lembrar que qualquer procedimento que você faça no hospital hoje foi testado no animal. Se você precisa que seu parente tenha a possibilidade de curar algum tipo de, sei lá, leucemia, por exemplo, né, que é com medula óssea, né? A medula óssea foi testada em animais. Você vai negar o salvamento para o seu filho, por exemplo? Vai falar, não vai testar no Beagle, tadinho, deixa meu filho morrer. Não, né? Então, a gente tem que pensar até onde realmente a gente se importa ou até onde a gente está sendo um pouquinho radical demais. Pode falar, Flávia. Aquele comitê O seu, ele cuida não só da parte de medicina, mas também da parte de cosméticos? Tudo. Então, todo mundo que faz tem que passar por isso. Então, mas você tem uma questão assim, o seu é de uma instituição federal, ele é constituído pelos funcionários daquela determinada instituição. Então, vamos supor que a Sabrina precisa fazer um experimento lá na USP. Os professores que compõem a banca do seu são os professores daquela determinada instituição, tá errado? É que a minha pesquisa é um pouco diferente, né? A minha pesquisa, por exemplo, você tem um comitê, você tem um comitê de ética, que daí, nesse comitê, por exemplo, quem avaliou a minha pesquisa não era da Unifesp, era de fora. Mas, assim, eu não sei especificamente do seu, para animais, sim. Essa minha colega que trabalha aqui com carrapatos, ela está em Jabuticabal, mas ela é filiada aqui da USP pelo Instituto de Medicina Veterinária. Foram os professores de lá. Então, você tinha um professor do Instituto de Biologia, um da Veterinária, um da Biomédia, e o que vem de fora, para bater o martelinho, é um membro da Sociedade Protetora dos Bichinhos, dos Animais, né? E se ele não gostar, porque foi que a orientadora, a Darcy falou que a orientadora dela falou na cara dela, falou, se ele não gostar do seu trabalho, provavelmente a gente vai ter que refazer e tentar de novo, né, para submeter. Agora você pega uma instituição privada, a coisa já é um pouco diferente. E outra, a legislação para cosmético não é tão abrangente assim quanto você pensa na legislação para medicamentos. Então são duas saídas diferentes, são duas legislações diferentes, dois usos diferentes. Respondi? Mais alguma dúvida? Não? Vai. Pro, a bancada, tipo, ela autorizaria mais fácil se a pessoa falasse que ela usaria de vira-latas ou não? Não. Para o cientista, não importa a raça. Você escolheu o Beagle porque Beagle é manso. Você não pode escolher um Doberman. Imagina, vai dar uma injeção no Doberman e arranca a sua mão. Então você tem que garantir a integridade do pesquisador também.
Né? Então você escolhe um Beagle, você escolhe qual outra raça que é popona? O Bulldog. O Bulldog. O Pug, ó, a Tati tem 2, amor. Vamos usar ela, pegar os cachorrinhos dela lá. Ei. Não, mas Beagle, você pega Golden, Labrador, são cachorros mais bobões, então a chance deles te atacarem é bem menor. Não tá ligado? Oi? Ah, isso é um bobo sim, você chega aquela tipo assim. Eu prefiro um gato. Muito mais legal. Então a gente tem a ideia de que a bioética é uma área que ela se ramifica para vários trechinhos da biologia. A questão é que, para cada uma delas, eu tenho um uso diferente. E aí eu vou deixar a Elaine falar, porque eu já falei bastante, né? Bom, gente, então vocês viram a questão aí da bioética como algo tão abrangente, tão importante. Tá? Então, assim, o que a gente tem que pautar em relação a qualquer situação, a qualquer dilema, né, ou qualquer problema que nós venhamos a ver em relação à vida de qualquer ser vivo, a gente tem que sempre pensar nos princípios básicos da bioética. Tá? Então, aí, a autonomia, a não maleficência, a benevolência ou beneficência e a justiça, elas têm que estar presentes para a gente tentar discutir, então, essa valorização da vida. Tá? Então, a bioética ela vai ser tratada de maneira diferente em cada área de sua atuação e em cada situação, em cada dilema proposto. Tá? Então, eu não posso tratar da questão da eutanásia ou do aborto da mesma maneira que eu vou tratar em relação a uma vacinação, ao uso ou não de animais em algum teste. Tá? Então, para cada situação, existe uma série de reflexões a serem feitas. E a bioética, ela não vai satisfazer, né, os pensamentos de todos em relação a uma determinada situação. Então, ela não vai conseguir, né, mas ela vai, pelo menos, dar limites, né, para que certas práticas elas não possam acontecer, né, porque elas não devem acontecer, como a gente viu. Tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Né, a gente ficou muito feliz. Eu só queria enfatizar, então, aqui, que quando a gente vai discutir, né, qualquer assunto relacionado a isso, a gente viu que não são assuntos simples, são assuntos que mexem com o emocional, né, que mexem com crenças, opiniões e tudo mais, mas que é preciso que a gente não se paute no que a gente vai permitir ou não, né, no que a gente vai querer fazer ou não, baseado apenas nessas opiniões ou crenças de cada um, né? E que a gente sempre fique atentos aí, por exemplo, com a questão dos medicamentos. Poxa, esse medicamento vai estar acessível para todo mundo? Essas pesquisas estão sendo feitas, mas todo mundo vai ter acesso a elas? Então, se pautar ali por alguns princípios básicos, eu acho que a gente consegue traçar um caminho interessante para que a gente continue aí, né, progredindo quanto sociedade.